Olhe bem para o seu carrinho de compras. O que você vê? Alimento ou um experimento químico disfarçado? A indústria esconde segredos em códigos que viciam seu cérebro e enganam suas células. Quer saber o que você realmente está comprando e comendo? Neste vídeo, sua visão sobre rótulos vai mudar para sempre. Proteja você e sua mente. A indústria alimentícia trabalha com 3 pilares de manipulação: a ilusão, a estagnação e o vício. Primeiro, os corantes. Eles criam a ilusão de frescor e sabor, mimetizando cores que a natureza levaria semanas para produzir, apenas para mascarar a ausência de ingredientes reais. Depois, os conservantes. Eles buscam a estagnação, a imortalidade artificial. Químicos projetados para paralisar o tempo e impedir o apodrecimento, mas que no processo acabam aniquilando bactérias boas do seu sistema imunológico. E por fim, os edulcorantes, o vício absoluto. Moléculas criadas em laboratório para hackear sua química cerebral e as suas papilas gustativas. Eles criam uma fome artificial, uma confusão metabólica que faz seu corpo implorar por mais, mesmo quando você já está satisfeito. Eles não querem te nutrir, eles querem te prender. Você sabe de onde vem a cor da sua comida? De um lado, temos a natureza. Antocianinas de uvas, cúrcuma de raízes e até o carmim, extraído de insetos. É o chamado clean label, o rótulo limpo. Mas do outro lado, o cenário escurece. Entramos no mundo dos sintéticos e inorgânicos. Você sabia que o amarelo tartrazina e o vermelho 40 são derivados do alcatrão de hulha? Sim, o mesmo material usado em pavimentação e tintas industriais. E o que dizer do dióxido de titânio, um pigmento mineral usado para dar aquele branco perfeito em chicletes e coberturas, mas que na verdade é um metal pesado em escala microscópica? A pergunta que fica é: por que a indústria prefere o laboratório à natureza? A resposta é simples: é mais barato, mais brilhante e muito mais perigoso para o seu DNA. O mundo está em alerta e você precisa saber o porquê. Na Europa, o dióxido de titânio, o INS 171, já foi banido em 2022. O motivo? Risco de genotoxicidade. Nanopartículas que se acumulam nos seus órgãos e podem danificar seu código genético. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a FDA definiu o fim da linha para a eritrosina, o vermelho número 3, até 2027. O crime? Ligação direta com tumores de tireoide em estudos animais. E o caso mais urgente, os 6 de Southampton. Um grupo de corantes sintéticos, incluindo a tartrazina e o vermelho 40, que já estão sendo banidos de merendas escolares em vários estados americanos. A ciência moderna confirmou. Eles não causam o TDAH, mas exacerbam a hiperatividade e o déficit de atenção de forma devastadora em crianças. Se governos ao redor do mundo estão banindo essas substâncias, por que elas ainda estão na sua mesa? Vamos dar nome aos bois. Identificar o inimigo no rótulo. O amarelo 5, ou tartrazina, INS 102. Ele está na sua mostarda, nos caldos de galinha e nos salgadinhos. O alerta é claro: alergias severas e gatilho para asma. O vermelho 40 e o Ponçô 4R, INS 129 e 124, escondidos no ketchup, em molhos de pimenta e temperos prontos. Eles são os reis da hiperatividade e da inflamação sistêmica. O dióxido de titânio, INS 171, aquele branco brilhante de confeitos e chicletes que carrega o risco de genotoxicidade. E talvez o mais insidioso, o caramelo 4, INS 150D, presente em quase todas as colas e no molho shoyu barato. Ele contém um subproduto chamado 4-MeI, classificado como um potencial carcinogênico. Não se engane pelas cores bonitas. Elas são sinais de alerta químicos que seu corpo não foi treinado para processar. O que acontece dentro da sua cabeça quando você consome esses aditivos? Cientistas chamam isso de excitotoxicidade. Imagine seu cérebro em chamas. Primeiro, ocorre a infiltração. Corantes como o INS 102 e o 129 possuem estruturas que burlam a barreira hematoencefálica,
a segurança máxima do seu cérebro. Uma vez lá dentro, ocorre o mimetismo. Eles atuam como falsos neurotransmissores, gerando uma atividade elétrica desordenada e caótica. O resultado é o gatilho, uma hiperexcitabilidade que reduz o limiar convulsivo e exaure minerais vitais como o zinco. Para crianças, isso se traduz em agitação extrema e TDAH. Para adultos, pode significar enxaquecas crônicas e névoa mental. Você não está apenas comendo, você está alterando a frequência elétrica do seu sistema nervoso central. Agora, vamos falar de imortalidade, ou melhor, da imortalidade artificial dos alimentos. A indústria propõe uma troca biológica, vida longa na prateleira em troca da sua saúde celular. De um lado, os conservantes inorgânicos, como nitritos e sulfitos. Eles são armas químicas contra bactérias, mas carregam um alto risco mutagênico para humanos. Do outro, os orgânicos, como benzoatos e sorbatos, que podem causar danos às suas mitocôndrias, as usinas de energia das suas células. E os antioxidantes sintéticos, BHA e BHT, que agem como disruptores endócrinos, interferindo nos seus hormônios. O resultado dessa estabilidade alimentar é a sobrecarga metabólica e a morte celular precoce. Um pão que não mofa em um mês não é um milagre da ciência. É um sinal de que nem os fungos querem comer aquilo. Por que você comeria? Este é o alerta oncológico mais crítico da sua cozinha. Quando você junta embutidos, como salsichas, bacon e presunto, que contêm nitritos, INS 250, com o calor da fritura ou o ácido do seu estômago, ocorre uma reação fatal. Essas substâncias sofrem uma mutação química e se transformam em nitrosaminas. As nitrosaminas são compostos altamente carcinogênicos, diretamente ligados ao aumento assustador dos casos de câncer de estômago e coloretal. Não é apenas a gordura ou o sódio, é a química do sal de cura reagindo com a biologia do seu corpo sob altas temperaturas. A carne processada foi classificada pela OMS no mesmo grupo de risco que o cigarro e o amianto. Pense nisso antes de acender o fogo para fritar aquele embutido. Nunca mais esqueça, se o rótulo diz nitritos 250 ou nitratos 251, o risco é câncer gástrico e coloretal. Se você vir propionato de cálcio 282 no seu pão, espere irritabilidade e distúrbios de sono. Benzoato de sódio 211 em refrigerantes e sucos, ele multiplica a hiperatividade e causa dano mitocondrial. Sulfitos 220 a 228 em vinhos e frutas secas são gatilhos violentos para broncoespasmo e asma grave. E o BHA, ou BHT, 320 e 321, em margarinas e maioneses, agem como disruptores endócrinos, bagunçando todo o seu equilíbrio hormonal. Estes códigos revelam doenças que podem ser evitadas com uma simples decisão de compra. O conhecimento é a sua única defesa no corredor do supermercado. Você já sentiu que não consegue parar de comer, mesmo sem fome? Você está sendo hackeado. A indústria utiliza o vazio calórico dos edulcorantes, como sucralose e aspartame. Eles enviam o sinal do doce para o cérebro, mas a energia do açúcar nunca chega. O resultado? Uma confusão metabólica total, picos de insulina no vazio e uma compulsão alimentar compensatória. Mas o golpe final vem dos realçadores de sabor, como o glutamato monossódico. Eles não têm gosto próprio, mas potencializam violentamente os receptores umami. Eles incapacitam o seu cérebro de registrar o sinal fisiológico de saciedade. É a fome química. Você come, o cérebro brilha, mas o corpo continua desnutrido e implorando por mais. Eles sequestraram o seu instinto de sobrevivência para gerar lucro. Entenda o ciclo vicioso do INS 621, o glutamato monossódico. Tudo começa com a ingestão. Salgadinhos, caldos, temperos prontos, o glutamato inunda seus receptores gustativos. Em seguida, vem o bloqueio. O sinal de estômago cheio é quimicamente silenciado.
O terceiro passo é o mais perigoso, a excitotoxicidade. Seus neurônios são superestimulados até a exaustão. É aqui que surge a síndrome do restaurante chinês, enxaquecas, palpitações e crises de pânico. E por fim, a compulsão. Como o cérebro foi superestimulado, ele entra em modo de abstinência e exige mais produto para repetir a sensação. É um loop sem fim que altera a sua percepção do que é comida de verdade. O INS 621 é o mestre da palatabilidade artificial e o inimigo número 1 de quem sofre de crises convulsivas ou enxaquecas. Cuidado com o rótulo 0. Ele pode ser uma armadilha pior que o açúcar. O aspartame, INS 951, onipresente em refrigerantes e gelatinas, se converte em metanol e formaldeído no seu corpo. A OMS já o classificou oficialmente como possivelmente carcinogênico. Os sintomas? Nebulosidade mental, tonturas e perda de memória. E a sucralose, o INS 955, tão comum em produtos fit. Estudos de 2024 mostram que ela pode reduzir em até 50% as suas bactérias intestinais benéficas, causando uma disbiose profunda. Além disso, ela engana o corpo a liberar insulina no vazio, gerando resistência à insulina e ganho de peso. E o dado mais assustador: o metabólito sucralose 6-acetato está associado à ruptura da fita do DNA em estudos recentes. O açúcar zero pode estar custando a integridade do seu código genético. O paradoxo é real. O que deveria te emagrecer pode estar te adoecendo. Vamos visualizar o impacto total. O mapa do estrago anatômico. No sistema neurológico, tartrazina, vermelho 40, glutamato e aspartame causam TDAH, crises epiléticas e exaustão neuronal. No sistema respiratório, a tartrazina e os sulfitos fecham seus brônquios e disparam a asma. No sistema endócrino, eritrosina, BHA e BHT atacam sua tireoide e bagunçam seus hormônios. No sistema gastrointestinal, dióxido de titânio e sucralose causam disbiose, inflamação crônica e aumentam o risco de câncer coloretal. E no nível celular, nitritos e caramelo 4 agridem seu DNA com nitrosaminas e substâncias carcinogênicas. Sua saúde não é definida por um único ingrediente, mas pelo efeito acumulativo dessa carga química diária. O seu corpo está lutando uma guerra química silenciosa todos os dias. Grave estes nomes. Eles são a elite da lista negra dos rótulos. A trindade perigosa dos conservantes. Nitritos e nitratos para o câncer, benzoatos para o dano celular e BHA, BHT para a disrupção hormonal. Os corantes sintéticos críticos. Tartrazina e vermelho 40 pela neurotoxicidade, dióxido de titânio pelo dano ao DNA e o caramelo 4 pelo risco carcinogênico. E os hackers cerebrais, glutamato monossódico causando a fome química e o aspartame como um veneno para os seus neurônios. Se você encontrar esses códigos, 102, 129, 211, 250, 621, 951, coloque o produto de volta na prateleira. Não pague para ser o experimento de laboratório da indústria. Mas nem tudo está perdido. A sua defesa é o protocolo Clean Label. Regra número 1. A regra da ordem. A lista de ingredientes é decrescente. Se nomes impronunciáveis ou códigos INS aparecerem nas primeiras posições, devolva à prateleira. Regra número 2. A busca pelo real. Substitua o falso pelo autêntico. Troque o amarelo 102 por cúrcuma e o vermelho 129 por páprica pura. Regra número 3. A regra da decomposição. Se a comida sobrevive fora da geladeira por meses, ela está protegida por um escudo químico invisível que suas células não querem. O supermercado moderno é um campo minado químico. Mas agora você tem o mapa e o detector de minas. A sua melhor defesa é a leitura minuciosa do rótulo. Escolha comida de verdade. Escolha a sua sobrevivência. Curta, comente e compartilhe este conhecimento. Salve vidas. O futuro da sua saúde começa na próxima escolha que você fizer.
Não se esqueça de ajudar o canal Neural 365. É só curtir e compartilhar esse vídeo. Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Obrigado. Até o próximo conteúdo.